A gente sempre coloca a questão da inspeção física, né? Tanto da carga... Presencial ou virtual, né? Exato. Eu acho que é um ponto muito relevante. Então, assim, como eu tinha comentado, a gente tem um time hoje dentro da Five que sempre trabalhou com multinacionais nessa parte de cadeia de suprimento, negociação, desenvolvimento de fornecedores, né? Então, assim, a gente simplesmente transferiu todo esse conhecimento para dentro da Five e aí a gente consegue passar isso para o pequeno empresário, né? Manter o mesmo padrão de qualificação de fornecedor que hoje é usado em multinacionais no Brasil, e a gente consegue entregar esse serviço hoje para o pequeno empresário. Então, assim, o que a gente faz, né? Primeira coisa, a gente tem uma primeira fase que a gente chama de descoberta, que é quando a gente tenta entrar, a gente entra dentro a gente tenta entrar dentro da casa do cliente para entender 100% do produto dele. Então eu quero saber, cara, a gente vai no nível de detalhe da liga do alumínio, qual que é a aplicação do seu produto, qual que é o tamanho, qual que é a espessura do aço, né? A gente entra num nível de detalhe para realmente conseguir juntar todos os requisitos do produto para aí a gente conseguir ter mais argumentos para negociar também. E aí a gente tem alguns filtros no processo, né? Então, a gente primeiro de tudo, né? A gente precisa separar os aventureiros dos exportadores sérios, né? Então a gente tem uma ferramenta, uma plataforma que a gente utiliza, que ela é da Turquia, onde a gente já consegue ver, por exemplo, para o produto específico ou para o NCM específico, quem são os exportadores, né? Quanto tempo que eles estão exportando? De quem o Brasil compra, né? Eles exportam já para o Brasil? Para quem mais eles exportam? Tem algum exportador que já exporta, por exemplo, para a Alemanha, para a Austrália, mas ainda não exporta para o Brasil e que a gente quer trazer esse produto? Né? Só nesse filtro a gente já consegue separar muitos aventureiros aí de exportadores sérios, né, na China. E aí a gente faz outros filtros, né? Por exemplo, a gente puxa a capivara da empresa, tenta entender, né, se ela é idônea, quanto tempo que ela está ativa. A gente também olha essa questão das exportações, a gente aí a gente manda o produto para ela, manda as especificações, verifica qual o nível de qualidade dela. Em algumas situações a gente até precisa trazer uma amostra para o nosso cliente, para ele aprovar, né? Na grande maioria, na verdade, a gente pede. Quando a gente lida com a parte de indústria, né? Quando a gente lida com matéria-prima, normalmente, quando não é um item conforme do padrão, porque hoje o nosso comércio internacional está muito bem desenvolvido, né? Hoje tem os códigos que a gente utiliza para denominar, inclusive, o padrão de cada peça, digamos assim. Então, quando é na parte de indústria, a gente normalmente solicita a amostra. Porém, quando você já comercializa um item que é importado, a gente só replica a compra e realiza a importação e funciona super bem. A gente tem uma série de clientes que utilizam dessa forma. Você hoje, como empresário, compra um produto de São Paulo, uma peça, vamos lá, um insumo avícola que você comercializa no seu e-commerce. Você replica essa peça para nós, sem mais delongas, sem muita particularidade, a gente consegue realizar a compra dela, garantindo o padrão de qualidade do mesmo fornecedor que você compra aqui localmente. E nesse processo, né, acho que é legal a gente sempre coloca a questão da inspeção física, né, tanto da carga... Presencial ou virtual, né? Exato. Eu acho que é um ponto muito relevante, que assim, o que acontece quando a gente consegue falar pro pessoal? Nós temos uma equipe lá que vai ser como se você estivesse indo lá verificar a sua mercadoria. Você vai receber um vídeo da inspeção da sua mercadoria. Você vai auditar a mercadoria que está sendo carregada na caixa, no container, no pallet, antes de embarcar lá. Antes de fazer o pagamento, né, da segunda parte. Exatamente, antes de fazer o pagamento final. Então, assim, é o que eu tinha comentado. É exatamente hoje a metodologia que é usada hoje em empresas multinacionais. Para você homologar um fornecedor, você precisa cumprir algumas etapas, né? Não só para ver a empresa idônea, mas também para ver o nível de qualidade do produto dele. E aí, quando eu falo de nível de qualidade do produto, a gente está falando de condição de pagamento, a gente está falando de questão de garantia, todos os pontos que você precisa passar para homologar o produto. E, obviamente, olhar a questão de inspeção física. Essa fábrica ela existe mesmo? Essa fábrica fica no lugar onde ela tá lá no site que fica? Então a gente faz essa inspeção. Porque hoje existem muitas tradings, né? Nós somos trading company, mas a gente utiliza o benefício de trading company
para nosso uso próprio. Nós não usualmente vendemos esse serviço porque um dos nossos principais objetivos e premissas é fazer com que o importador realize sua própria importação. Porque nós entendemos que assim ele tem mais benefícios, principalmente na parte tributária. Ele aumenta as margens de lucro dele porque ele está realizando a importação dele direta. Ele está tendo o benefício dele estar enquadrado tributariamente fora do Simples. Então, optamos por isso. Mas o que as tradings fazem hoje é fazer todo esse trabalho que maqueia qualidade, que maqueia a inspeção, que não deixe os empresários enxergar realmente o que eles precisam enxergar dentro do processo de importação. Você tem um atravessador, né? Você tem uma pessoa que finge que é um fornecedor, um fabricante, mas na verdade ele simplesmente é um atravessador. Quanto mais atravessador você tem no processo... E essas tradings, é muito simples você pegar a empresa local aqui no Brasil hoje e falar, eu sou trading, eu tenho escritório na China, eu tenho escritório em Singapura, eu tenho escritório nos Estados Unidos. Aí você vai olhar, é tudo escritório virtual. É simplesmente você comprar um endereço. Diferente da gente que oferece a visita presencial, a inspeção física e virtual para o nosso cliente. A gente dá a garantia. Aí alguém vai perguntar, não, mas e aí? Se carregou e não colocaram o que foi inspecionado? Não, mas aí a gente garante. Exato, porque quando a gente está falando diferente de simplesmente você pegar qualquer empresa que tem por aí. E isso tem sido, assim, aproveitando que a gente está falando, isso tem sido a nossa dificuldade de compartilhar com os empresários, essas garantias que a gente oferece.